Então, continuando aqui, a parte B aqui do vídeo, ele vai falar de 3 níveis de santificação. Quais são eles? O inicial, o progressivo e o final. O inicial, ele vai falar da experiência da porta. Então, a gente já viu no outro vídeo o que significa a porta. A progressiva, ele vai falar da experiência do caminho. E a final é a experiência do alvo. Ele segmenta esses 3 tipos de santificação e como nós estamos estudando, nós vamos nos ater à santificação inicial, ainda falando sobre a experiência da porta. Em Romanos 6:22 fala assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha a diferença. O que Jesus veio implantar aqui na terra foi o seu reino e não foi de qualquer maneira. Então, ao servirmos e ao entendermos o processo de santificação, nós vamos ver que é muito importante nós entendermos cada ponto da palavra. A palavra diz que nós temos que dar fruto de santificação e até nós chegarmos a, de fato, ter a vida eterna. Então, nós somos, no primeiro momento dessa experiência que acontece pela graça, pela fé, nós somos libertados do pecado. Porque, como pecadores, o Senhor venceu na cruz do Calvário e nos libertou e nos justificou. Depois a gente vai aprender direitinho quais são as etapas de justificação, regeneração, santificação, o que significa cada uma delas, né? E Paulo, ele fala aqui, olha, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios 1:3. Então, Paulo alerta para a santificação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Entretanto, a maioria coloca a santificação apenas no tempo presente, como reza a clássica definição teológica. Mas, atenta a isso aqui. Na conversão, que quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres da condenação do pecado. Agora, na santificação, somos livres do poder do pecado e na glorificação seremos livres da presença do pecado. Vamos entender melhor isso? Nós recebemos, né? Somos livres da condenação quando nós recebemos Jesus. Na santificação, nós somos livres do poder do pecado. Nós estamos no meio do pecado, nós estamos no mundo onde tem o pecado, mas o poder do pecado não há mais poder sobre nós. Ele não domina mais a nossa carne. É o Espírito, nós somos guiados pelo Espírito, embora estejamos no mundo, que é um mundo de pecado. Na glorificação é quando nós já partimos daqui, fomos para o céu e nós não vamos mais viver em ambientes de pecado. Ele diz que nós seremos livres da presença do pecado. Então, quando nós estamos no processo da santificação, nós estamos ainda sendo no meio, vivendo no meio do pecado, mas não necessariamente atingidos pelo poder do pecado. Somos livres, nós somos livres. Porque somos guiados, né? 1000 cairão ao nosso direito, 10.000, mas nós não seremos atingidos. E aqui, ele ainda vai falar mais na santificação, que essa é a considerada santificação inicial. Nós somos livres da condenação do pecado, né? Porque se uma pessoa acabou de aceitar Jesus, ela estava prestes a morrer, nos últimos minutos de vida dela, acabou de aceitar Jesus, então ela acabou de ser o quê? Livre da condenação do pecado. Então, ok, aquele momento está conquistado, assim como aquele ladrão na cruz do Calvário conquistou, né? Ele ficou livre da condenação do pecado. Jesus o salvou. Na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado. Isso nós vamos estudar no próximo capítulo.
E na santificação final, nós seremos totalmente livres do pecado, né? Então, em Atos 26, 18, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse é o momento da santificação inicial. É algo que se crê, que se recebe pela fé. Né? Quando eu aceito Jesus, eu creio. Então a gente recebe de fato aquela fé, porque nós ficamos num estado de graça tão tremendo que a gente quer que as outras pessoas conheçam esse Jesus que acabaram de nos oferecer e nós aceitamos. É quando os nossos olhos foram abertos. Porque quem faz isso é o próprio Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aí que aceitamos. E ele faz isso com todos, porque na verdade nós, como cristãos, só temos que levar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo, a gente já sabe disso. Ok? Deus nos santificou, continua a nos santificar e nos garante uma perfeita santidade final. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada que pode nos separar. Nós vamos ficar até aqui para que a gente possa meditar sobre tudo isso e depois nós vamos entrar na santificação progressiva. Eu sugiro você ler também 1 Coríntios 6, de 9 a 11, Hebreus de 13 a 11, 12 e 2 Coríntios 5, 17. Aqui esse eu vou ler. Tornamo-nos novas criaturas, as coisas velhas passaram e fez-se uma realidade nova. Essa é a santificação inicial proveniente da obra de Cristo Jesus. Então, esse é tão proveniente da obra de Cristo Jesus para que ninguém se glorie. Não é nenhuma obra do homem que possa pagar a santificação inicial, né? E a justificação, né? Somos justificados por Jesus. E nós temos depois um quadro, nós vamos aprender sobre o que é redenção, justificação e regeneração. Vai ficar para o próximo vídeo, porque isso vai estar dentro da santificação progressiva. E é um tema maravilhoso, é um tema incrível, que é exatamente o processo do caminho, processo da jornada. Agora nós já sabemos que tem 3 etapas: o caminho, a porta, o caminho e o alvo. Né? E esse processo de santificação inicial, ele acontece na porta, que é quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos dele essa porção pela fé, nós cremos, nós recebemos. Então nós somos santificados, nós recebemos essa santificação inicial, que o Espírito Santo possa penetrar no nosso coração, na nossa alma, nos encher desse conhecimento, desse renovo, da alegria da salvação inicial, da santificação inicial, que nós chamamos de primeiro amor. Aquele primeiro amor que nós tínhamos lá no início, que isso seja vivificado, cheio do amor de Deus, cheio da porção do Senhor em fogo santo, que a gente possa estar assim, cheio desta unção e que possamos transmitir isso em fruto de santificação, que é o que nós estamos propondo e buscando. Continuemos no propósito e graças a Deus por mais esse passo de santificação. Até aqui nos alimentou o Senhor. Paz do Senhor, minhas irmãs.